Olá, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para tirar as dúvidas da aula 1. Você já assistiu essa aula? Tá muito bacana, viu? Modéstia à parte. Ficou muito legal, né? Eu começo com o vídeo do Cortella, falando entre o melhor e o possível. Gosto muito do Cortella, você também gosta? Então, e vou discorrendo, tá uma aula leve, consistente, né? Com conteúdo. E corre lá para assistir, se você não assistiu ainda, né? Tá no link aqui na minha bio. Você vai ter direito a assistir essa aula, que foi ao ar ontem. A segunda aula será amanhã, quarta, e a terceira aula, sexta-feira. Cleise, para quem são essas aulas? Qualquer pessoa. Pode ser terapeuta, psicólogo, coach, constelador, ou pode ser também para quem não atua com a terapia, mas gostaria de atuar, e pode ser uma pessoa que gostaria de conhecer, né? Então, tá muito bacana, né? Eu sugiro que você assista, porque ela vai sair do ar, é gratuita, né? Online, e ela vai sair do ar logo, logo, tá? Então, quem não assistiu, corra lá. Hoje nós vamos tirar as dúvidas para quem assistiu a aula 1, né? Então, se alguém aqui tiver alguma dúvida, eu já tenho algumas que as pessoas colocaram para mim no direct e no WhatsApp também, mas estou aqui para tirar as dúvidas, a gente vai conversando sobre e na medida que forem tendo essas dúvidas, né, para quem já assistiu, eu vou resolvendo, tá? Uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é de entender. Isso é mágica? Você atender uma pessoa e resolver as questões dela em 6 sessões? É mágica? Não é mágica. São estratégias, técnicas que eu venho utilizando ao longo desses mais de 30 anos, né? 35 anos, que eu venho estudando, pesquisando e colocando em prática as teorias da mente humana. Então, eu formatei. Bom dia, Sidneia, tudo bom? Então, podem escrever aí as dúvidas, tá? Quem já tiver, que eu vou lendo aqui e a gente vai pontuando. Valvilarim, bom dia. Então, pessoal, como é que isso é possível? Vocês vão ver, né, nessas 3 aulas eu estou mostrando de forma prática, né? A aula 1 ontem foi uma introdução, né, do MASSE, que é o Método Avançado de Cura Emocional. E as aulas nós fizemos de tal forma, bem didática, né, com uma sequência didática, para que você possa assimilar com leveza, com tranquilidade. Acho que na vida tem que ser assim, né? As coisas precisam ser leves, não tem nada complicado. Então, como é possível? É possível. O que eu faço e falo para vocês é o meu dia a dia, né? E vocês vão ver que eu vou mostrar isso, depoimento de pessoas, na aula 2 vai ter isso. Eu vou fazer uma demonstração de uma sessão, para vocês verem como é que eu atuo, né? De forma realmente bem natural. Então, pessoal, é possível, por quê? Porque eu trabalho com o inconsciente. Quando o paciente chega até nós, bom dia. Quando o paciente chega até nós, ele vem com todo o raciocínio lógico aflorado. Ele fala o que você precisa fazer com ele, o que ele vai fazer. Aqueles que são mais articulados, se você não segurar o pé, ele passa a ser seu terapeuta, ele conduz a sessão, né? Isso é o lado racional. Eu não trabalho com o lado racional. Sabe por quê? O lado racional, ele não levou o paciente a resolver as suas questões. Por isso que ele está ali me procurando. Ou uma terapia voltada para um processo, né, de saber, eu estou traumatizado, eu tenho dificuldade, por exemplo, em falar em público.
né? Eu preciso destravar essa dificuldade de falar em público, né? Mas aí ele pode ter várias sessões sobre isso. Só que eu vou lá na origem da questão, né? Se eu perguntar para ele assim, quando é que você começou com a sua dificuldade de falar em público, ele vai falar para você, eu não sei, ele não sabe realmente. Eu fico suando, outra hora ele fala, eu tô branco, parece que eu vou dar um treco, né? E se você insistir com essa pessoa que tem dificuldade de falar em público, ela desmaia realmente. Então, ele traz para você a questão racional, né? Se o relacionamento não está bem, ele fala, eu não sei, sabe? Mas eu não consigo sair desse relacionamento. Aí começa a colocar o lado positivo do outro. Outra hora ele já vai justificando a toxicidade do relacionamento, o abuso que está sofrendo, mas não dá conta de sair, percebe? Então, Cleis, olha, eu sou terapeuta, mas não ganho dinheiro de jeito nenhum, né? Difícil, eu não consigo cliente. Tem uma questão aí, geralmente uma crença limitante, você tem que fazer as pazes com dinheiro, prosperidade, abundância. E aí, terapeuta, às vezes, você não tá lá tomando a sua mãe e seu pai, seus processos não vão para frente, né? Porque o terapeuta também, ele precisa passar pelo desenvolvimento pessoal, né? Às vezes ele tem muita teoria, eu recebo terapeutas que tem uma teoria, tem vários cursos, fez formação, mas tem insegurança na hora de atender. Então, por que funciona o MASSE, né? Eu dei essa sigla, Método Avançado de Cura Emocional, e ela está registrada como de minha autoria, né? Tudo que eu ofereço aqui tem uma certificação da ABRAT, né? Não essas aulas, mas posteriormente os cursos têm, você recebe a certificação reconhecida pela ABRAT. Então, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, tudo que eu falo, né, 6 sessões, como assim? Tem jeito, né? Eu mostro lá na primeira aula, o passo a passo, onde que você está como terapeuta. Se você não é terapeuta, se você gostaria de ser, tranquilo, vem comigo. Eu vou te dar o passo a passo, o caminho das pedras. Não tem segredo. Só que quando as pessoas fazem isso, elas se colocam num pedestal como se fosse algo muito difícil, muito secreto. Não é. Basta você ter acesso a essas informações. Então, o processo é esse. Você vai, ao longo das aulas, eu vou te apresentar os 14 fundamentos, né? PNL, constelação familiar, aromaterapia, cristalterapia, teoria das inteligências múltiplas, e vai ter aquele fundamento que você vai se identificar mais. E eu tenho contato aqui com vários terapeutas, né? Os terapeutas integrativos, ortomolecular, os consteladores, que às vezes ficam limitados, né? Eles falam assim, mas realmente a constelação ela não resolve questão, não. A constelação, ela traz clareza para a questão. Por isso que às vezes a pessoa faz 15 constelações com o mesmo tema, não sai do lugar. O que resolve, pessoal? Resolve aquilo que está lá no inconsciente, aquilo que foi arquivado, na sua infância, às vezes na vida intrauterina, às vezes uma situação que você traz lá da sua ancestralidade, né? E que o sintoma chega agora, ou o trauma chega agora. Então, eu vou fundo na questão, mas de forma tranquila, né? Pela experiência, a pessoa começa a falar com você desde a hora que ela já preencheu para mim um formulário que eu vou disponibilizar isso depois para vocês. Na hora que a pessoa escreve isso, eu já tenho muitos dados sobre ela. Ela não sabe, porque ela não tem consciência disso. Então, aquele paciente muito racional, que sabe tudo, as coisas têm que funcionar dessa forma, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Ele está travado, tem uma fobia, tem um trauma. É a criança interior dele que está ferida, que está machucada, e a gente faz isso, numa sessão você resolve.
Você tem uma ideia? Às vezes, né, ou quase sempre, numa sessão eu uso de 4 até 6 técnicas diferentes. Se a pessoa está à minha frente, eu percebo, eu faço a leitura e a partir daí nós vamos colocando as coisas nos lugares. Às vezes ela está com um emaranhado tão grande na vida que ela desconecta da essência dela. Ela já não sabe o que ela já não sabe o que ela gosta de fazer, né? Ela tem medos, ela tem insegurança. E a gente consegue resolver muito isso, porque o inconsciente ele é muito fácil de ser acessado. Só que nós não temos esse conhecimento. Falta-nos a informação, né? Muitas vezes, quando nós não temos acesso ao conhecimento e informação, a gente faz de uma forma que leva anos para ser resolvido. Então, a terapia, a psicoterapia ou as terapias tradicionais, elas são muito assim, aquele processo, né? Às vezes, o paciente se torna amigo do terapeuta, às vezes ele manipula, ele que conduz a sessão. Hoje eu quero falar sobre isso. Hoje eu não vou falar. Aí fica lá, deu a hora, ok, acabou. Então, eu recebo, às vezes, paciente que já me manda uma listinha, né? Eu acho ótimo. Já manda o que ele quer trabalhar na sessão, né? Mas isso é racional. Quando ele chega, nós começamos a conversar, na primeira palavra dele, ali nos primeiros minutos da nossa fala, eu já sei, a mente consciente, ela é fabulosa. Ela me traz o que precisa ser trabalhado. Eu trabalho. No final da sessão, ele sai relaxado, que você tem naquela sessão deixar o seu paciente relaxado, aliviado. Ele sai com um sentimento assim: valeu a pena eu estar aqui. Às vezes eu peço até para ele dar um número. Assim que eu finalizo a sessão, pela fisionomia, você viu que ele tá legal, eu falo, me dê uma nota de 0 a 10 para o seu estado geral, para quando você chegou aqui. 2. E agora, quando você está saindo? 7, 8. Já é um avanço. Porque aí você traz para o lógico racional. Né? Dar número, isso é lógico racional. Mas eu faço uma avaliação dele através da fisionomia, da postura, né? É leitura corporal. Né? A linguagem do corpo. Eu já vi que a Valvilarin diz que ela manipula o terapeuta. Se viu para você, né? Aí fica anos, né, nessa simbiose lá, quem é que está comandando. Então, às vezes a pessoa chega, quando as pessoas me procuram, é porque elas já passaram por muitas terapias. Elas chegam assim, Cleise, aqui, ó, me falaram de você, eu vim testar. Elas já vão me testar realmente, né? Então, os racionais fazem isso com muita habilidade. E eles ainda... Aí ela diz, eu saio da minha terapia angustiada e chorando. Não tá legal isso, não tá legal. Tá? Porque tem que ser resolvido ali nos 50, 60 minutos. É lógico que eu não consigo, numa sessão, resolver todas as questões da pessoa, mas eu faço um plano com ela. E quando nós temos um paciente, nós criamos o que? Vínculo com eles. Né? Nós somos responsáveis por eles. A gente tem aquele vínculo energético, você não vai pegar a questão do seu paciente, você fica doente. Né? O número de pacientes que você tem, se você for entrar na vibe de qualquer um, então tem um momento que eu ensino também para as pessoas, né? Através da minha prática, através da minha intuição, como que eu faço para deixar com o outro o problema dele. Né? Porque senão eu vou ficar doente, né? Vou receber toda essa carga do paciente. Então, veja bem, mas ele tem que sair dali aliviado, né? Ele não pode sair chorando, né? Não é legal. Na aula de amanhã, já estou até antecipando a aula de amanhã, eu mostro uma sessão que eu faço com uma jogadora de vôlei profissional de 17 anos e como que ela mudou, né? E eu coloco fragmentos, né, dessa sessão, que ela fala assim, eu estou saindo daqui reflexiva, porque ela achava que era uma coisa e era outra. Então, quarta-feira, tá? É amanhã. Já vai ter aula 2, dando seguimento à aula 1. Então, é muito importante de você ver essa aula 1,
As dúvidas que você tiver, trazer para mim. A Luciana diz aqui, sou super racional e se der espaço eu conduzo toda a terapia, ainda faço o tratamento do terapeuta. Mas é isso mesmo que acontece, Luciana. É isso mesmo que acontece. E aí eu costumo dizer que às vezes o paciente já vira amigo do terapeuta, vão ao cinema juntos, trocam receita de bolo, tomam um vinho juntos, né? Mas o problema do paciente está ali. E se ele manipula, ele faz isso muito bem. É dele. Então, nós terapeutas temos que ter consciência. Como que eu faço? Aí começa aquele que quer contar a história dele durante 40 minutos. Se você deixar, vai. Vai lá para trás, volta, aí lembra de uma coisa. Você tem que focar. Tá? Ali, sutilmente, eu vou pedindo para ele, já percebi o que vai ser trabalhado. Então tá, trabalhei aqui naquela sessão. Tá? Aí ele vai para casa, geralmente eu sugiro que ele faça uma sessão por semana, porque se ele faz uma sessão por semana, em menos de 2 meses, a vida dele já é outra, já passou pela transformação. Da terceira para a quarta sessão, a transformação do paciente é tão grande que as pessoas perguntam para ele assim, e aí, o que está acontecendo na sua vida? Às vezes ele nem percebe, o outro percebe. Ah, tô indo lá na Cleise. Aí quem que é Cleise? Aí a pessoa vem me conhecer e agenda uma sessão para conhecer o meu trabalho. Né? Eu acho que essa possibilidade também que eu dou da pessoa conhecer o meu trabalho, é isso que eu ofereço. Eu ofereço para todos vocês que estão aqui. Se quiser uma sessão experimental, é só me buscar lá no link, né? Você vai entrar em contato comigo. Ontem mesmo, depois da live, 6 pessoas já entraram em contato. Eu te dou um link, você vai preencher um formulário, é o primeiro passo, tá? E para você conhecer, você tem que conhecer, você tem que confiar em mim, né? Então é importante o paciente confiar e acreditar no terapeuta, né? E aí tem várias técnicas que eu uso de PNL, como o rapport, por exemplo. Você vai entender através da postura, né, que é a linguagem não verbal, da linguagem verbal, quem que é aquela pessoa que está ali na sua frente. Isso pode ser feito também online, tá? Dá o mesmo resultado. Você percebe, quando eu estou falando com vocês aqui, às vezes disparam os coraçõezinhos, né? É emoção. Você tá fazendo um bom rapport, você tá falando, que bacana o que você falou. Outra hora você escreve. Nós estamos aqui vinculados a uma energia, a uma emoção, mesmo que a gente esteja fazendo isso via web, né? Via internet, aqui no Instagram. Mas isso é verdade, né? Se você gosta de mim ou se eu te passo confiança, é que na minha figura, na minha pessoa, e eu sou isso mesmo, né? Outro dia eu achei interessante que uma pessoa começou a conversar lá no grupo do WhatsApp, mas com a minha equipe de marketing. E aí ela ficou muito decepcionada porque foi o Samuel que respondeu para ela. Né? E ela falou, mas aqui eu quero aquela senhora lá dos cabelos grisalhos. E aí, nós não somos só uma equipe, nós somos um time, o Samuel me passou e eu conversei com ela. Falei, que bom, eu gosto de conversar com mulher, então ela já tem uma crença. E esses negócios de internet, a gente acha que tá falando com a pessoa, de repente fala com um homem. Tá? Então, desmistificar isso daí, né? O que eu tô trazendo para vocês de forma online é o resultado de um trabalho meu de anos, e um trabalho sério, consistente, com responsabilidade, com ética, com transparência, com verdade, paixão. É isso que eu sou, né? Então, essa coerência lá no presencial, ela é muito importante. Se você vai receber um paciente, ele vai sentir que você está inseguro, né? Outro dia, numa das psicólogas que fez o terapeuta exponencial comigo, ela foi me contar como que ela faz. Eu falei aqui, mas você vai atender esse paciente quanto tempo? De eterno? Ela falou, Cleise, eu não sei exatamente o que eu vou fazer. Essa insegurança, você precisa ver você, terapeuta, onde ela está em você.
né? Eu fiz uma live semana passada com esse tema. Terapeuta precisa de terapia? Sim, nós precisamos de ajuda. A gente precisa ter um mentor, a gente precisa ter um coach, um supervisor. Por quê? Temos que trocar. Tem situações na sua vida como terapeuta que você não consegue resolver sozinho. Abrir um arquivo é lá da sua infância, você precisa de um bom profissional consciente para fazer um trabalho, uma regressão com você. E às vezes você tem questões com o seu sistema de origem e que para você tá tudo bem, mas não tá, né? Eu costumo dizer que quando esses arquivos abrem, né, que o nosso inconsciente, ele pode ser comparado a um quartinho de despejo que a gente tem em casa. A gente vai entulhando coisas, né? Tem coisas legais, que se um dia vai precisar, tem coisa que você não precisa. Quanta coisa inútil você guarda nesse seu quartinho aí de despejo? Né? Que você fala, uma hora eu posso precisar, tá lá. Tá entulhando, tá atrapalhando a energia da sua casa, né? Porque quando a gente não tem uma casa organizada e você tá sempre jogando lá pros fundos do seu quartinho de despejo, coisas que não fazem falta para sua vida. E tem coisas que te atrapalham a energia. Assim são as nossas emoções. Então, o trabalho da terapia sistêmica comigo é um trabalho de faxina emocional. Vamos resolver o que tá te travando, tá? Você é uma das minhas, tem seu tempo de ir embora. Um dia eu não entendi muito bem não, tá? Santos coreano. Sou terapeuta e preciso de terapia. É isso mesmo. A Maga Vicente está falando, é isso. Então nós não somos perfeitos, nós não somos deuses. O processo da autocura, nós ajudamos o nosso paciente, mas a autocura, ela é de dentro para fora, né? É todo um processo de evolução. O Santos diz aqui, pacientes têm seu tempo de ir embora, sim. Comigo são 6 sessões. Esses problemas do passado afetam muito a vida da gente, com certeza. Floral, flores aqui, eu não consigo ver o seu nome, qual que é, eu gosto de chamar as pessoas pelo nome, verdade. E quando, às vezes também nós transferimos, né, a nossa vida, a nossa história para o outro, para o paciente. Então a gente deve evitar isso também. Olha, se eu fosse você, eu agiria dessa forma. Você não é outra pessoa. Ela tem uma outra história de vida, ela tem outro sistema, é outra educação, é outra cultura. Eu concordo demais, né? Assina embaixo que ela falou. Os nossos problemas do presente, a maioria deles tem a ver com o nosso passado, que pode ser um passado distante, um passado mais próximo. Na minha família, alguém disse aqui, tem repetição de uma doença física, ataxia espinocelular. Como entender? Preciso fazer constelação, com certeza, tá, Flavita? Primeiro, quando tem uma questão assim, eu vou checar se isso é sistêmico, tá? Na live de ontem eu contei uma história para vocês, veja isso lá, tá, Flavita? Na área de ontem eu contei o que não é uma história, foi um fato, né, que aconteceu recentemente, sábado, em que a pessoa com problema na cervical era sistêmico. Eu fiz a constelação astral e ela já saiu aliviada, né? Não era nem em sessão, foi numa festa, uma pessoa amiga, e eu vi que ela estava totalmente travada. Sim, precisa fazer constelação também. Obrigada, a Santos falou que eu sou muito boa, parabéns, obrigada pelo feedback, né? A gente precisa também disso, que a gente se sente mais motivada, né? Será que o que eu tô falando tá fazendo sentido para alguém? Eu sei que tá fazendo, né? Mas quando tem esses feedbacks, é bacana, né? Eu também fico motivada, aí eu falo, tô no caminho certo, né? A minha missão de vida tá com congruência, né?
Ela falou que vai me acompanhar. Prazer, viu? Estou aqui à disposição. Eu acho que quando a gente abre esse campo aqui de energia, nós estamos conectados, né? E a gente está sempre aprendendo um com o outro, porque na medida em que nós aprendemos, na medida que nós ajudamos, nós recebemos ajuda e vamos aprendendo cada vez mais, né? Então eu fico muito feliz. Gostaria de novo de reforçar, a aula 1 tá aí, mas vai sair do ar em breve. E o que as pessoas mais me perguntaram é isso: como trabalhar em segurança para atender, né, as dúvidas das pessoas, né, no grupo, nesse movimento, né, de falar das aulas, se é verdade mesmo, né, se eu consigo fazer um trabalho efetivo em 6 sessões, eu vou passar para vocês o passo a passo, porque eu não quero, eu sempre fui assim, aquilo que eu aprendo eu quero multiplicar, até porque minha formação acadêmica é na área da educação, né? Eu fui professora e coordenadora educacional durante 25 anos, né? E eu sempre atendi meus alunos na coordenação, pai de alunos e tudo mais. Eu não cheguei assim escolhendo a profissão de terapeuta, eu fui estudando, eu fui aplicando, né? E sempre com muita segurança, né? E você já... Tem uma pessoa que falou para mim: minha linda, você já está em seu propósito. Sim, eu vou contar para vocês dia desse, eu não sei se é a segunda, terceira aula, e qual que é a minha missão de vida, tá? Ela tá bem centrada, e eu faço a missão de vida com o meu paciente também. A quinta sessão é a missão de vida, o propósito, né, através dos valores, e já passou pela constelação, e aí dá um up na vida deles, né, porque eles já sabem onde eles estão e onde eles vão chegar. Então, eu estava falando, né, de mim, e essa questão, né, da educação, que você acaba educando não só seus alunos, mas os pais dos alunos, de mostrar isso que você pode fazer. Então, eu gosto muito de estudar sobre a mente humana, eu acho muito instigante, né? Sofrimento, por que as coisas não dão certo, por que nós somos limitados. Então, aquilo que a gente gosta, a gente vai estudando, a gente vai aprimorando. Então, eu sempre gostei de multiplicar aquilo que eu sei, né? Pela minha própria formação como educação. E educação é isso, o professor, ele tende a ensinar aquilo que ele já sabe, não é isso? E nós aprendemos com os alunos e com os nossos filhos, os nossos netos, uma outra forma, que não é um aprendizado técnico, mas a gente está sempre aprendendo, né? Como diz o Gonzaguinha, nós somos eternos aprendizes. Então, quando a gente está nesse lugar, sem prepotência, mas com humildade e de uma certa forma, uma sabedoria interna, né, de que nós não conseguimos saber tudo. Tem áreas na vida que nós somos ignorantes, mas naquilo que o outro pode me ajudar, como é que eu... Obrigada, Rodrigo, você também. Como que aquela pessoa pode me ajudar de uma outra forma, numa palavra que ela fala, num olhar que ela fala. Você mora em Belém, bacana, bacana. Então, gente, nós somos conectados, né? Então, meu propósito é esse, de passar para vocês, deixar esse legado mesmo, de uma terapia rápida, eficiente, né? E vamos para frente, como diz o pessoal do marketing, né? Vamos para cima e coloca ainda um foguetinho. É isso mesmo que a gente precisa fazer na vida. E ainda hoje, né, eu gosto muito das minhas histórias. Eu às vezes eu fico rindo. Eu fui deixar meu carro na oficina, e o senhor não me conhecia, e aí eu deixei de certa, eu falei: nossa, eu não posso ficar sem carro, eu trabalho muito. Ele falou: mas você já não está aposentada? Eu falei: eu nem gosto de falar que eu sou aposentada, não. Quando eu tinha 30 anos, eu ficava pensando assim: nossa, e quando eu aposentar? Gente, eu não quero, porque aposentar para mim é uma palavra que significa inválido, doente.
não coloco que eu sou aposentada, não, né? Quem me descobre lá é esse pessoal me oferecendo aí empréstimo consignado, sabe como? Que eu só atendo quem tá nos meus contatos, que eu não aguento mais. Então, o que acontece? Eu tava falando pra ele, ele falou assim, uai, mas você trabalha muito? Eu falei, graças a Deus. E tem uma época na vida, eu tava contando pra ele, que a gente escolhe o que vai fazer. Então, eu trabalho por prazer. Como eu trabalho por prazer, eu não tenho estresse. Eu não tenho esse negócio de não trabalhar final de semana, noite adentro. Não, eu tenho a minha meta ali a cumprir e vamos fazer. Né? Então, é muito interessante, porque tudo na vida vai te dando sinais. Isso que eu tô contando para você é lá na oficina que eu fui deixar meu carro hoje, né? E aí ele falou que vai ter urgência, vai colocar uma urgência lá para me entregar, que eu falei que dá maior problema porque minha vida é muito agendada. E isso é bacana, e isso é sinal de saúde, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta e quando você pode multiplicar isso. Pessoal, então, minha missão aqui é o quê? Multiplicar. Trazer mais terapeutas com mais segurança para ter bons resultados. Esse dono da oficina falou para mim, você vai ter muito cliente, viu? Porque tem muita gente doida por aí. Eu falei, não trabalho com doidos, né? São as pessoas que estão nos emaranhados da vida, às vezes entram em depressão, né? Às vezes a insegurança é tão grande que tem síndrome de pânico e que nós podemos resolver isso. Então, de coração, é isso. Nós estamos conectados, vão para cima, como diz o povo do marketing. Você tem muita luz, Deus vai continuar abençoando sempre sua vida, como sempre fez. Muito obrigada, Floral e Flores. Eu acredito muito, tenho muita fé, acho que nós somos guiados por um ser maior, independente de crença religiosa. Eu acredito muito nisso. Né? E Deus nos deu os talentos, está lá no Evangelho, né? E de uma certa forma a gente tem que pensar o que eu estou fazendo com os meus talentos. Eu estou multiplicando esses talentos ou eu estou com medo os enterrando? Né? Porque isso Deus nos deu, inteligência. Né? A gente tem um leque de opções na vida, né? Liberdade ou livre-arbítrio. Mas o que eu estou fazendo da minha vida? E você já percebeu que a gente só é feliz quando a gente ajuda as outras pessoas? Né? Isso para um médico, uma costureira, um professor, sei lá, um florista. Tudo que a gente faz, nós só nos realizamos quando nós viemos ajudar as pessoas. E esse é um dos meus propósitos. Vou ficar por aqui. Essa live vai ficar disponível. Mandem, convidem as pessoas para assistirem a aula 1, né? Quanto mais pessoas assistirem, melhor, porque elas vão entender que elas podem sim mudar a vida delas, né? E podem se tornar um terapeuta, ou se já é terapeuta, buscar ajuda para potencializar, né? As suas habilidades e para um outro nível, né? E é isso que a gente está aqui conectados, sim, estamos juntos e até amanhã às 11h11 com um outro tema que o pessoal vai divulgar aqui, as pessoas aí do marketing, né? E a gente trabalha esse 11h11 com alguns dias, não é bem 11h11 não, tem uma reunião, um atendimento, mas enfim, por volta de 11 horas, amanhã vai ser 11h11, a gente vem com outro tema. Né? Sim, estamos conectados. Muito obrigada pela atenção. Sim, prosperar também ajudar, com certeza, com certeza. Né? A prosperidade e a abundância, elas não estão só linkadas a dinheiro. Né? Você é próspero, abundante quando você tem saúde, quando você tem motivação, né? Motivação de ajudar, motivação de estudar, de aprender. Eu também acredito muito que ajudando somos ajudados, mas temos que ter para ser ótimo, bem filosófico isso daí, viu, Flora? Eu gostei. Gente, vamos ficando por aqui, que vocês tenham uma tarde maravilhosa e até amanhã. Tchau, tchau.